E, na verdade, hoje eu estou aqui para falar um pouco do terceiro filho, o mais recente, que tem 2 anos, que foi um livro que Deus me permitiu escrever. Eu falo filho porque deu dores de parto, foi difícil trazer à luz, mas que tem me dado muita alegria. É uma mensagem que Deus compartilhou no meu coração há anos atrás, e que depois ela virou uma das nossas ministrações de reencontro. Do reencontro, vocês fazem do reencontro aqui, que é um encontro para líderes. Então, eu me sinto muito bem à vontade, e dou graças a Deus o privilégio de ministrar liderança, líderes, pastores e líderes, porque eu sei que daqui vai acontecer tudo o que Deus quer fazer nas cidades. Deus levanta homens e mulheres líderes, Deus capacita líderes, Deus faz através de líderes. E se eles não forem bem preparados, então a obra, tudo que ele sonha e pode, quer fazer, vai ser comprometido. E esse livro que Deus me permitiu escrever é sobre a vida de Elias. Elias foi um dos maiores homens que já pisaram sobre essa terra aqui, de maior intimidade com Deus, de uma autoridade inquestionável, homem de poder na palavra, nos sinais, mas por muito pouco o fim de Elias não foi assim, profeta acaba morto, definhando aos poucos dentro de uma caverna, em depressão, desistido, fracassado, solitário, esquecido, por muito pouco. E quando eu vejo assim, puxa, Elias passou por uma crise tão grande que quase destruiu todo o propósito que Deus tinha para a vida dele, todo não, porque ele já tinha cumprido parte, mas um fim glorioso, e de fato, quem teve um fim como Elias? Sendo transportado numa carruagem de fogo, isso significa que Deus conseguiu tirar Elias daquela caverna, mas por muito pouco, Deus teve que insistir para poder tirar aquele homem. E quando eu olho, eu falo, meu Deus, se isso aconteceu com Elias, isso pode acontecer comigo, com você, com líderes muito bons. E quando eu olho para a minha história, esses 30 anos servindo a Deus, na verdade, mais tempo ainda, eu sirvo a Deus desde a minha infância, adolescência, eu lembro de homens e mulheres que eu tinha como referência na minha vida, que eu falava, meu Deus, uau, esse homem é de Deus, eu quero ser assim, que autoridade, que intimidade, como ele é usado por Deus, que poder na palavra. Homens que manifestaram sinais, dons tremendos, e eu procuro eles e eles não estão mais correndo a carreira proposta. Eles desistiram, eles abandonaram tudo. Alguns fracassaram não só no ministério, como na família, nos seus casamentos. Seus filhos estão desviados. E eu falo, meu Deus, esses eram a minha referência. Eles eram a referência para mim. Bom, se tem acontecido isso com os melhores, a gente precisa saber onde estão os perigos, os riscos que nós corremos. E o mais importante não é começar bem. A história mostra que o mais importante é terminar bem. Então, não importa o nosso começo, quão desastroso, quão vergonhoso foi o nosso começo, o importante é que nós terminemos bem a nossa carreira proposta. Eu e você nascemos com uma carreira proposta. Eu creio exatamente isso, que Deus escreveu os nossos dias, não é isso que diz lá em Salmo 139? Que todos os nossos dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado por Deus. Então, como qualquer outro autor, o autor da vida, Deus, ele preparou um roteiro para cada um que chega nesse mundo. Cada um de nós nasce com um livro já pronto, já escrito por Deus. Aquele que nos amou como nenhum outro, a ponto de entregar seu único filho na cruz e juntamente com ele todas as coisas por nós. Esse Deus escreveu uma história maravilhosa, um roteiro, um script para eu realizar e para você também, que com certeza é um script de sucesso. O fim é maravilhoso. Na verdade, todo ele deveria ser maravilhoso. Infelizmente, alguns começaram mal, mas eu tenho certeza que todos nós que já conhecemos o Senhor, daqui para frente, do dia que você conheceu o Senhor, você tem uma história linda para escrever e o seu final é maravilhoso. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e
mais até ser dia perfeito. Então, Deus escreveu o meu livro e falou, bom, Mônica, é isso aqui que eu quero que você cumpra. E você vai precisar disso e daquilo. E foi me capacitando para aquilo que Ele tinha para mim como proposta de vida, como roteiro, como carreira. Então, Deus preparou a nossa mala para que nós chegássemos aqui com tudo aquilo que nós precisaríamos para sermos fiéis até o fim, para dar conta do recado, a carreira que Ele propôs. Então, eu nasci com uma mala, você nasceu com a sua mala, e as nossas malas não são iguais, elas são diferentes, porque as nossas carreiras, o script, o roteiro de cada um é diferente. Deus tem para mim uma coisa, para você outra coisa, mas Ele ama a todos indistintamente, escreveu uma história de sucesso, que o nome dEle é glorificado, que as pessoas são influenciadas, onde marcas são deixadas na minha história e na sua história. Todos nós temos para cumprir essa história, esse roteiro escrito pelo autor da nossa vida. Acontece que muitas vezes nós nos desviamos da rota. Nós queremos cumprir aquilo que nós escrevemos. Não, eu acho que nesse negócio de ministério eu cansei, ou então não quero mais trabalhar nessa profissão, eu vou fazer outra. E nós nos desviamos um pouquinho da rota que Deus escreveu. E muitas vezes, nesse outro caminho, a gente olha para a nossa mala e nos faltam alguns recursos. Então, Deus falou, Mônica, você vai por aqui, e eu estou te capacitando, você vai nascer com tudo preparado para cumprir esse roteiro. Então, você vai passar por alguns incêndios, mas não tem problema. Aqui tem um extintor que apaga esse tipo de fogo, viu, na sua mala. Você vai ter que subir montanhas, mas não tem problema. Aqui tem vitaminas fortes, você vai ter força, você vai conseguir. Só que, às vezes, a gente muda o roteiro e nós passamos por algumas situações que nós não estamos preparados, porque não está no roteiro. Então, muitas vezes, fracassamos na nossa carreira proposta, naquilo que Deus... Porque, na verdade, nós não estamos na carreira proposta por Deus, mas na carreira proposta por nós mesmos. A primeira coisa que, quando você vê que você está dando volta no mesmo lugar e não consegue avançar, e está vira e mexe, se saindo como um derrotado, como um fracassado, as circunstâncias prevalecem contra a sua vida, a primeira pergunta é, eu estou cumprindo a carreira proposta? Será que você está em linha com a vontade de Deus? Porque se não tiver, vai te faltar recursos, vai te faltar forças para você continuar correndo a carreira. Bom, o escritor da carta aos Hebreus diz, capítulo 12, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, estava falando dos heróis da fé, que foram fiéis até o fim, uns dando a vida, passando pelas maiores dificuldades. O autor acabou de escrever a galeria da fé e fala, visto que nós temos essa grande nuvem de testemunhas, homens que não fracassaram, apesar das lutas terríveis que enfrentaram, eles são as nossas testemunhas. Aí ele fala, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunha a rodear-nos, desembaraçando-nos, pois, de todo pecado e de todo peso, corramos com perseverança a carreira proposta. Então, nós já temos testemunho, aliás, nós temos a grande testemunha, o grande referencial que é Jesus. Continuando, o versículo 2 fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aquele que não levou em caso a ignomínia, a vergonha que iria sofrer, mas suportou todas as coisas por amor de nós. Então, nosso maior referencial é Ele, mas nós temos outros referenciais. A grande nuvem de testemunha, que não fracassou no roteiro, apesar das lutas que viveram. Então, nós precisamos ter o referencial, Jesus, os nossos olhos têm que estar fixos nele. O autor fala, corramos com perseverança, a gente tem que ter perseverança. Mas, antes, ele dá um conselho. Desembaraçando-nos de todo pecado e de todo peso, corramos com perseverança a carreira proposta. Porque se nós não nos desembaraçarmos do pecado e do peso, você não vai conseguir cumprir a carreira proposta. A carreira proposta por Deus para mim e para você é de uma profissão de sucesso. Não estou falando de sucesso que os homens, estou falando de realização. De você se sentir adequado, feliz. Porque tem gente, por exemplo, nós temos um missionário, Marcelo, acho que vocês conhecem o Marcelo, que está lá na Índia, não sei se ele já esteve por aqui, como vocês também têm,
resolveu deixar tudo aqui no Brasil e morar lá em Varanasi, naquela cidade, né, que até uns 6 anos atrás não tinha saneamento básico, era um grande lixão, não tinha sequer nada, é terrível a cidade. Quem conhece a Índia, o Eric conhece, lá ele é realizado. Você fala, mas que sucesso pode ter um missionário na Índia, vivendo tamanha restrição? Mas ele é realizado e feliz. Então, eu estou falando de sucesso quando você se sente adequado no tempo, no espaço onde você está, realizado, feliz. E essa carreira proposta por Deus, o script, é que você seja realizado na sua profissão, no seu ministério, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Deus escreveu essa carreira, você precisa ter perseverança, é verdade. Olhar para Jesus, Ele é a referência. Mas você precisa se desembaraçar. Fala comigo, desembaraçar. Fala, pecado e peso. Bom, se o autor fala desembaraçar de pecado e peso, eu entendo que são duas coisas diferentes. Ele não está sendo repetitivo aqui. É lógico, tentar acertar a vontade de Deus no pecado, em pecado, ninguém consegue. Então, a primeira coisa, se nós queremos ser realizados nessa terra, cumprir o script de Deus, agradar, acertar o alvo, é ter uma vida santa, tá? De acordo com a palavra de Deus, senão não tem garantia nenhuma. Com o pecado, ninguém chega no final. Eu quero um dia chegar lá no final e dizer como Paulo, enfim, combati o bom combate, completei a carreira proposta, não a minha, a proposta por Deus, guardei a fé. Eu quero chegar lá, mas para isso com pecado não tem jeito. Eu não vou falar sobre pecado, mas eu quero falar hoje sobre pesos, porque desembaraçando-nos de todo o pecado e de todo peso, corramos com perseverança a carreira proposta. E quando eu falo de peso, eu lembro daquelas historinhas, você deve lembrar também, filmes, desenhos animados, que aqueles presos fogem dos presídios penitenciários, com aqueles macacões listrados, e eles têm uma bola de ferro amarrada nos pés, e eles vão tentando fugir na doce ilusão que vão conseguir correr mais do que os guardas. E, a princípio, eles saem correndo com toda a força, arrastando aquela bola, falando, eu vou conseguir. Mas, depois de poucos metros, eles já estão cansados, muito cansados, fatigados. Daí a pouco eles caem, porque não dá para correr embaraçado em peso. Ninguém consegue chegar ao fim. E é exatamente isso que eu tenho visto. Muitos líderes, pastores na casa de Deus, correndo embaraçados. A princípio, parece que eles têm força, energia, vão tocando o ministério, vão tocando a família, o casamento, às vezes os negócios, a empresa, mas, com o passar do tempo, parece que falta energia, força, alegria, capacidade, você se sente ofegante, parece que eu não vou dar conta desse relacionamento, eu não vou dar conta dessa célula, desses discípulos, eu não vou dar conta dessa igreja, é pesado, está me sugando as energias, eu sinto que eu estou me esvaindo. A carreira proposta por Deus, sinto muito, não é uma carreira de 100 metros raso, não é, rapidinho você completa. Bom, a minha pelo menos não é, eu já corri 48 quilômetros, olha só, e eu quero correr mais 48 quilômetros, se Deus me permitir, e com energia, com força. Então, eu espero que a sua carreira não seja assim, rapidinha, que ela seja uma maratona, mas é uma maratona de obstáculos. Não tem aquela corrida de obstáculos? Que você, além de desprender força para ir para frente, você tem que desprender energia para pular, erguer, estar acima, sobre as dificuldades. Agora, imagina você pulando os obstáculos com peso no pé. É por isso que muitos ficam nos obstáculos, porque eles estão embaraçados nos pesos. Correr sem obstáculo, sinto te falar, é impossível. Todos nós, a carreira proposta por Deus, de alegria, de realização, de sucesso, tem obstáculos. Tem. Mas eles não são para nos derrubar. Eles são para deixar as nossas pernas mais fortes, para a gente subir mais alto, para estar mais perto de Deus. Não é para nos derrubar, mas vai derrubar quem estiver correndo com peso ou com pecado. Nós precisamos ficar livre dos pesos para poder conseguir não só acertar o alvo, agradar a Deus, mas cumprir, sentir realização na vida, dar conta do recado, passar as dificuldades.
E aí eu quero ir para o nosso personagem, Elias. Como eu falei, foi um dos homens mais tremendos que já pisou nessa terra aqui, da autoridade, intimidade com Deus. Elias, ele era capaz de chegar e falar assim: olha, Acabe, é o seguinte, não vai chover segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Não era nem segundo a palavra de Deus. O cara tinha uma autoridade, uma intimidade com Deus. Conhecia tanto que ele falava: não vai subir, segundo a minha palavra, eu estou dizendo, não chove mais. E não chovia. Daí a pouco, agora pode correr, Acabe, porque vai chover. E aí chovia. Multiplicou comida, ressuscitou o morto. Elias foi aquele que subiu lá no Monte Carmelo, você lembra, fez aquele desafio, numa época de pior apostasia em Israel. E ele desafiou 450 profetas de Baal, fora os outros, 450 profetas só de Baal, mas tinha outros, que eram os piores feiticeiros que haviam sobre a terra. E Elias falou: é o seguinte, nós vamos clamar, vocês vão clamar ao Deus de vocês, e eu vou clamar a Yahvé, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. E aí estão os 450 profetas clamando por lá, se martirizando, se machucando, desesperado. E Elias está aqui com medo? De 450 profetas? Não. Elias está aqui tirando o sarro deles. Está nem aí. Ele está falando: gritem mais alto. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo? Ou viajando? Como você estaria nessa situação? 450 feiticeiros. Pensa que aqueles magia negra, umbanda, candomblé, quimbanda, estão tudo lá, aqueles da África, pega os piores da magia negra, está tudo ali, reunido, clamando os orixás, os demônios, o inferno, e você sozinho desse lado aqui. Falei: se fosse eu, ia estar: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus me cobre. Imagina, são os piores. Elias está aqui numa boa. Elias não tem medo de nada. Elias não tem medo de ninguém. Nem de reis, nem de profetas corruptos, sacerdotes. Ele encara Acabe, ele encara Jezabel. Ele não está aí com nada nem ninguém. Não deu certo. Deus não permitiu que aqueles demônios, eu fico pensando, os demônios tentando jogar uma faísquinha. E os anjos ali, Deus não permitiu que aquele fogo descesse, que aparecesse fogo. E Elias falou: agora é minha vez. E Elias começa a orar a Yahvé, Senhor dos céus, da terra, ao único verdadeiro Deus. E de repente lá vem o fogo. E aí consome o sacrifício, lambe toda a água que Elias tinha colocado para dificultar a situação. E todo mundo vê aquilo e começa a vir um avivamento. Só o Senhor é Deus, Yahvé é Deus, é só Yahvé. O avivamento volta para Israel, aquele povo começa a entender: existe sim um Deus, não é Baal. Todo o povo começa a gritar. Elias pega a sua espada e mata sozinho 450 homens dos piores que haviam. Não tem medo de nada nem ninguém, impressionante. Vai para casa tranquilo, feliz, sorrindo, adorando, louvando. Chega um recadinho à noite da maldita Jezabel. Jezabel, esposa pagã de Acabe: considere-se um homem morto até amanhã. Do jeito que você fez aos profetas de Baal, eu vou fazer com você até amanhã. Irmãos, vocês não vão acreditar. Esse homem que eu acabei de falar, que não tinha medo de nada nem ninguém, Jezabel não estava aparecendo no cenário naquele momento. Jezabel era velha, conhecida de Elias. Elias não estava nem aí para ela. Jezabel já tinha matado um monte de profetas. Elias, nem aí para ela, nem para Acabe. Mas aquele recadinho maldito dela, a Bíblia fala que Elias teve medo. Pela primeira vez aparece essa palavra na história de Elias, no histórico dele, que ele teve medo, agarrou o seu moço, fugiu para o deserto. Chegou lá, não queria saber mais do moço, largou o moço lá embaixo de uma árvore, entrou numa depressão profunda, numa angústia, não queria saber mais de comer. Eu costumo falar: eu gosto tanto de comer. Eu como quando eu estou feliz, quando eu estou triste, ansiosa, tranquila. Para mim, comemorar, não comemorar é tudo. Se um dia eu falasse: não estou com fome, pode me internar. É estado gravíssimo. Elias ficou
inapetente, sem querer comer, estava mal. A única coisa que ele queria, morrer. Não queria ministério, não queria Deus, não queria ministério, não queria família, não queria saber de povo de Deus, não queria saber de nada. Ele falava, basta, eu quero morrer, Deus me tira a vida, eu quero morrer. 40, vem um anjo, tenta dar uma comidinha para ele. Elias, levanta, que isso, cara? Ele come um pouquinho, daí a pouco já quer morrer de novo, mais 40 dias sem comer, até entrar numa caverna. Completamente desistido. Incapaz, sentindo-se pequeno de continuar. Quem sabe me responder o que aconteceu com esse homem? Eu ficava pensando, meu Deus, me explica o que aconteceu com Elias. Porque se aconteceu com esse Elias, o homem, o profeta, se aconteceu com ele, é porque pode acontecer com cada um de nós aqui. Do dia para a noite está desistindo de tudo. Se ele está desistindo da família dele, isso significa que se eu não me cuidar, eu posso desistir também. Da igreja, do ministério, dos sonhos de Deus, da carreira proposta. O que aconteceu com Elias? Eu nunca tive uma resposta. Eu ficava assim, não dá para entender a ameaça de uma mulher. Eu sei que a palavra de mulher tem poder, viu, mulheres? Por isso que a gente tem que tomar cuidado daquilo que sai da nossa boca. Mas ele já estava acostumado com aquela Jezabel, não era novidade. E, de repente, Elias está lá dentro daquela caverna. E, graças a Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele é o indesistível, com todas as letras maiúsculas. Ainda que desistamos, Deus jamais fala que Ele não vai abrir mão dos propósitos. Você pode até não correr a carreira, não atingir o propósito, mas Ele não vai abrir mão. Ele não desiste, Ele não se dá por fracassado jamais, porque Deus não tem como Deus ser um fracassado. O propósito dele permanece, Ele é indesistível. E Deus vai lá bater na caverna, assim como tem feito conosco muitas vezes. Deus chega lá na caverna, pergunta para Elias, Elias, o que fazes aqui? Deus está sem entender. Uai, cara, não estou entendendo a mudança, literalmente, da noite para o dia. Foi dormir de um jeito, acordou de outro. Literalmente, Deus está... Elias, o que está acontecendo, filho? O que você faz aqui? Por que você está nessa caverna? Por que você está desistindo? Por que você se sente incapaz? Por que você está com medo? O que está acontecendo, meu filho? Deus estava querendo uma resposta de Elias. A pergunta foi simples e objetiva. O que você faz aqui? Qual deveria ser a resposta, irmãos? Quem se arrisca? Se fosse você, nesse contexto de Elias, qual deveria ser a resposta que Elias deveria ter dado a Deus? Eu estou desistindo, eu quero morrer, eu me escondi aqui, por quê? Quem se arrisca? Por quê? Ué, como você lia essa passagem, o que você entendia? Medo de Jezabel, porque ele estava querendo matar, não era isso? Senhor, eu estou aqui fugindo de Jezabel. Para mim, a resposta lógica, simples, curta, seria: estou fugindo de Jezabel. Porque ela quer me matar, não era isso? Porque veio o bilhetinho, ele leu, saiu correndo. Mas vocês acreditam que não tem a palavra Jezabel na resposta de Elias? Para mim, o motivo era Jezabel. De toda a desistência de Elias. Mas não aparece a palavra Jezabel. Isso me fez buscar a Deus. Senhor, eu queria entender, eu preciso saber onde estão os riscos na minha vida. Elias tinha alguma coisa que ele não percebeu, porque não era Jezabel o problema, ele não tinha medo dela. E outra coisa, quando Deus pergunta, ele não cita o nome dela. Mas na resposta de Elias, está, para mim, claro, né, na verdade, uma revelação que Deus me deu a mim, os motivos por que Elias estava desistindo de tudo. E a resposta, se você pode abrir aí agora a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 19, nós não vamos ler todo, mas já dei o pano de fundo para vocês, versículos 9 e 10.
Diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Essa é a resposta. Por quê? Quais são os motivos, meu filho? Me dê os motivos. Por que você está aqui? E Elias abre a boca, e a primeira frase que sai da boca de Elias é: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Deus pergunta uma segunda vez, se eu não me engano, no versículo 13 ou 14. Deus faz a mesma pergunta: Elias, que fazes aqui? E Elias dá exatamente a mesma resposta. Ele sabe porque ele está lá, ele está convicto. Só que ele coloca uma palavrinha a mais. Ele coloca aí um advérbio: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel derribaram os altares e tal. Mas essa primeira frase, tenho sido extremamente zeloso, já coloca algumas coisas que estavam meio que engasgadas aqui. Quando eu falo isso, eu lembro daquela situação. Eu sei que aqui não acontece essa situação, Érico, porque aqui são pastores, líderes, então já estão no outro nível. Mas a situação que acontece com as nossas ovelhas, discípulos, gente matura, assim, né? Que marido e mulher estão lá, acorda aquele dia, quinta-feira, e aí marido dá um beijinho: bom dia. Ela: bom dia, amor. E aí o marido sorri, ele está meio atrasado para o trabalho, o café ali vai acontecendo, vai tomando café rápido, ele está um pouco atrasado, sai. E aí, quando o marido volta para o almoço, vai dar um beijinho na esposa: boa tarde. Ela já não responde. Ela fica dura, e daí a pouco ele pergunta outra coisa, aí ela já responde com uma patada, dá um coice logo assim de cara, a cara é outra da esposa. E aí o marido fica assim, buscando no Winchester, não fica aquela bolinha lá no computador, ele fica: meu Deus, o que eu fiz dessa vez? Deixa eu procurar. Eu levantei, eu dei bom dia, eu dei um beijinho, não, mas tem que ter. Meu Deus, o que foi que eu fiz dessa vez? E a esposa dura, grossa, tratando daquele jeito, e ele desesperado: meu Deus, eu preciso saber, mas dessa vez eu não fiz nada, eu nem falei direito com ela, aonde está o problema? Os maridos ficam procurando, e como sempre os homens procuram e não acham, né? Assim, que às vezes você tem que achar aquele ketchup, está lá dentro da geladeira. Aí eles vão lá, procuram: amor, cadê o ketchup? Está na geladeira. Ele vai lá, abre a geladeira, procura e não acha. Está aí, amor, na gaveta, lá atrás do limão. Vai lá, não está, já vi. Aí a esposa vai lá, abre na gaveta, atrás do limão, pega o ketchup e dá para o marido. Não é assim? O marido normalmente não acha, procura. Foi assim, Deus fez eles assim, eles não são culpados, você nem pode culpar. Vieram assim de fábrica, os homens são assim, não tem como culpá-los. O marido fica procurando e não acha, mas ele quer solucionar o problema. Aí ele chega com aquele coração bom, amável, inocente, não sabe de nada. E faz aquela perguntinha para a esposa, perguntinha básica: amor, tem algum problema? Está tudo bem? Ele só quer resolver a situação, ele só quer ajudar. Aí a esposa abre a sua boca e vomita um monte de coisa. Você sabe que dia é hoje? Ai, meu Deus, dia hoje. Quinta? Não, do mês. Quinta, 23. Dia do casamento e o marido esqueceu. Aniversário de casamento. O pobre coitado esqueceu, para variar. Esqueceu mais um ano. Não deu flores, não convidou para sair à noite para jantar. E a esposa que levantou naquela expectativa: eu vou amanhecer, o café da manhã vai estar aqui. Já não estava. Não, mas eu vou levantar e o buquê de flores vai estar na sala. Não tinha buquê de flores, não teve um parabéns, não teve um convite especial, nada. Passou meio que vazio. Só que a mulher, ela abre a boca, coloca: você é sempre assim, porque você nunca lembra. As mulheres aqui não usam essas palavras, eu sei, elas são sábias, comedidas. As mulheres não usam esse negócio de sempre, nem nunca.
né? Aí vem, aí coloca, porque bem que a minha mãe já avisava que você é igual o seu pai, é tudo a mesma raça, porque você nunca deu. Aí vem, aí fala do trabalho, fala do cocô do cachorro que ele não limpou um mês atrás, da conta de luz que passou em 1980, vem trazendo um monte de coisa, colocando no balão, fazendo aquele emaranhado, aquela confusão, e haja vomitando, e o marido só queria ajudar. Ele fez só aquela perguntinha de coração puro, meus amor, tem algum problema? Eu sei que as mulheres aqui não fazem isso, com certeza. Deus foi com esse coração puro, bom. Ele não está entendendo. O grande Elias, que nunca teve medo de nada, que sempre teve o respaldo de Deus, com milagres, com sinais, protegendo, livramento, enquanto muitos já tinham sido mortos, Elias não. Deus não está entendendo. E Deus pergunta, filho, por que você está aqui? Estou entendendo. Como vocês, os paulistanos, nem estou entendendo. E Elias abre a boca, e o primeiro motivo que sai é: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Eu nunca entendi essa resposta com essa pergunta. Parece que não combina, não orna. O que você está fazendo aqui? Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Responde. Para mim, Elias não estava entendendo. Elias, na verdade, era um pouco bipolar, né? Porque se ele estava fugindo com medo de Jezabel, se sou eu, Deus fala, uai, não estou entendendo, você está pedindo para morrer e está fugindo porque Jezabel quer te matar? Então volta. Você não quer morrer? Volta que Jezabel faz o papel. Está pedindo, Senhor, me mata, Jezabel já tinha se proposto a matá-lo. Mas Elias está todo confuso, bipolar, não sabe o que quer. Mas uma coisa ele sabe, ele está ali porque ele é extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos. O que tem isso a ver com a resposta? Tudo. Um tremendo peso, embaraçado, amarrado nas pernas de um grande profeta, que, enfim, sugou as suas energias, o derrubou diante de um obstáculo, sugando todas as suas forças. Um peso chamado justiça própria. Já ouviu falar? Justiça própria. Justiça própria é aquele senso que nós temos dentro de nós, eu e você, do que é certo e do que é errado, do que nós merecemos e não merecemos, do que as pessoas merecem ou não. Só que em todos nós, esse senso é distorcido. A gente não sabe disso, porque a gente tem certeza. Não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Deveria acontecer isso. Não, para nós aquilo é verdade. Mas nós não somos a verdade. Só um é a verdade. Jesus. O único justo que tem toda a verdade é o Senhor Deus. Mas nós achamos que a gente sabe o que é bom e o que é errado. O que é certo e o que não é. E Elias estava amarrado na sua justiça própria, porque sabe o que ele está fazendo aqui com Deus? Ele está passando o seu currículo. Deus está perguntando, por que você está aqui? E Elias fala, dá uma olhadinha no meu currículo aqui. Eu tenho sido, não é um qualquer profeta, eu tenho sido extremamente zeloso. Pensa num profeta radical, zeloso, assim com Deus. Ele falou, Deus, tudo que o Senhor me manda fazer, eu faço. Eu nunca questionei nada. Eu sou fiel, eu vou para o ribeiro, eu fico lá, eu bebo da água do ribeiro, eu sou alimentado com couve, na hora que fala, vai para a viúva, eu vou. Tudo que o Senhor fala, eu faço. Eu guardo a tua lei, a tua vontade, mesmo que eu esteja ameaçado de morte, eu estou pregando. Eu tenho sido extremamente zeloso. E por que Elias faz questão que Deus saiba disso? Porque ele está falando para Deus e coloca isso como motivo dele estar ali. Porque na cabeça de Elias é uma grande incoerência, na verdade é uma grande injustiça, aquilo que ele vinha passando, aquelas ameaças de Jezabel, diante de quem ele era. De tudo aquilo que ele vinha fazendo, não combinava. Eu não merecia passar por isso, uma vez que eu sou tão bom, tão fiel ao Senhor. Hello, cadê o Senhor que não faz nada por mim? Eu não sei se você já lutou com isso, mas eu falo, normalmente, o livro que eu escrevi, eu falo de
8 pesos na vida de Elias, na resposta dele. Eu não vou conseguir falar aqui, quem sabe eu consigo falar de 2. Mas eu sempre começo com esse. Começo porque esse foi o primeiro que saiu na resposta de Elias. Começo porque esse é um dos principais pesos que vai derrubar os bons, os melhores, os mais fiéis, os mais preparados, os mais santos. Provavelmente não vão cair com adultério. Alguns caem. Mas aqueles que amam a Deus, são zelosos, extremamente zelosos, são mais fáceis de caírem, de serem arrastados e derrubados numa tal justiça própria. E eu gosto de falar dela, porque é uma área que eu preciso lutar constantemente. Porque quem não é tão bom, quem não quer ser tão bom, quem não quer ser tão fiel, ele sabe, ele vive amarrado em pesos e pecados, e por conta dos pecados, ele sabe que as coisas que não erradas na vida dele, é por conta muito do seu pecado. Então, ele nem tem como achar ruim de Deus. Diante de Deus, ele conhece a palavra, não anda em linha com a palavra, se dá mal, não tem a bênção de Deus em muitas coisas, mas ele sabe, bom, no deidismo, estou brigado com a esposa, estou mentindo, tem um monte de coisa errada na minha vida, se espera que colhe um monte de coisa errada. Agora, quando você olha e fala, eu tenho sido extremamente zeloso, eu faço de tudo para agradar a Deus, para acertar, para cumprir a palavra, e ainda assim eu tenho que sofrer injustiça, perseguição, não, aí também não. Isso eu não mereço. Eu nasci, irmãs, quase dentro da igreja. Minha mãe já era convertida quando se casou. Então, eu fui criada, foi ela que foi o canal de Deus para colocar os princípios na minha vida. E dali eu comecei a ir à igreja, desde pequena, ia com uma tia, com outra. Minha mãe não frequentava uma igreja, uma só, mas quando ela ia, ela levava uma igreja pentecostal. Eu fui crescendo. Desde que eu me entendo por gente, eu escolhi Jesus. E eu nunca, nem tive atração pelo mundo. Nunca quis dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha numa baladinha para ver como é que é. Nunca pisei numa baladinha, não sei como é que é. Nunca, nem um traguinho para sentir, nunca. Nunca tive vontade. Casei com o meu primeiro namorado, virgem. Então, assim, pensa numa mulher que quis, uma menina que desde pequena quis agradar a Deus, servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Eu me proponho a isso. E, como se não bastasse, o meu temperamento, que é um colérico, o colérico é aquele que não gosta de errar. Ele na verdade, ele nem erra. Os coléricos. Tem colérico aqui que ele está sempre certo. Normalmente, os coléricos não erram, não são assim? E ainda junta um temperamento desse, um colérico, que gosta de fazer as coisas certas, mesmo porque o colérico não gosta muito de pedir perdão, né? De sentir que errou, é uma atestação de fracasso. Então, ele tenta fazer tudo certo até para nem pedir perdão, para agradar, mesmo porque ele é radical. Então, eu sou colérica também. Então, na minha vida, sempre tentei fazer tudo do melhor. Falando, isso aqui que é o certo, vou tentar. Aí, irmão, que pega. Porque, assim, quando você se esforça por dar o seu melhor, por ser fiel, extremamente fiel, e ainda assim sofre a tal da injustiça, sofrer injustiça é horrível para qualquer um, mas para um colérico é muito difícil. Os coléricos não sabem o que é isso. Os que não são coléricos não sabem o que é um colérico passar por uma injustiça. Aquilo te tira do sério. Eu até acho que Elias era meio colérico, porque do jeito que ele saiu ali com aquele negócio, ele não admitia, parecia uma incoerência. Não é justo, eu sou muito bom, muito fiel, e o Senhor não está cumprindo direito o teu propósito. Sabe quando você dá o seu melhor, você, pastor, lá na igreja, tira da sua casa, da sua família, dos seus filhos, o seu tempo para investir naquele casal de líder? Para depois você ver ele saindo, te apunhalando pelas costas, falando mal, ingratidão em cima de ingratidão, calúnia, injustiça, cobrança em cima de cobrança. Aí você fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Aí você procura, às vezes não acha, e fala, não, eu tenho sido extremamente zeloso. Não é justo. É por isso que muitos têm abandonado o ministério. É por isso que muitos têm abandonado a célula, porque deram o melhor do seu tempo, das suas orações, fez jejum, emagreceu 4 quilos de tanto jejuar pelo sujeito, pelo discípulo, para depois o discípulo, nem beijinho, nem tchau, tchau, vira as costas, mete uma faca. Você fala, o quê? Cuidar de gente? Eu não aguento esse negócio, é muito injusto. A gente se dá, e nunca recebe, isso é injusto.
Então, nós somos muitas vezes dominados, guiados por essa tal justiça própria, o que é justo e o que não é, o que eu mereço e o que eu não mereço. E se você, líder, pastor, luta com isso, cuidado, cuidado. Você pode até ainda estar com um pouco de força correndo bem, mas você vai ficar prostrado mais cedo ou mais tarde. A justiça própria vai sugar as suas energias. Você precisa ser livre para não parar numa caverna, para não desistir do seu casamento. Você, mulher, que faz o seu melhor, já perdoou a traição. Você está lá servindo, diz que ama. O marido, nem aí, continua com a mesma grosseria, duro de coração. Você fala, mas não é justo. Eu tenho feito o meu melhor. Ou o contrário, marido que tem paciência com aquela mulher que perturba, que fala de noite, uma goteira, que não quer saber de tratamento. E o marido está lá com a maior paciência, com carinho. Aí você fala, mas não é justo. Sabe esse negócio de é justo e não é justo? Se você sente que aqui dentro você luta muito com isso, você precisa de um tempo com Deus, de se ajustar com Deus, ser livre disso, antes que isso tire você do propósito, tire o seu casamento, tire o seu ministério, os seus discípulos. Porque todos nós vamos sofrer injustiças. Fala, todos. Todos. Eu estou falando todos porque é todos. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho. Esses dias eu até postei no meu Face um psicólogo que não é cristão. Tanto é que ele fala alguns palavrões assim, eu postei. São poucos, não são dos mais pesados. Eu falei, se não fosse os palavrões, eu daria nota 1000 para esse psicólogo. E ele, revoltado com a criação dos pais, e o principal motivo é que os pais não deixam seus filhos passarem por frustrações, por injustiças, decepções. Os pais criam uma redoma. Meu filho não pode sofrer. Meu filho não pode sofrer, não pode ter tristezas, porque, coitado, é uma criança. E cria aquela redoma. Esses dias, nós temos uma escola lá em Ribeirão Preto, né, de ensino, educação infantil, fundamental 1 e 2. Uma mãe chegou lá e falou, eu não quero que meu filho tenha nenhuma tristeza e não chore na escola. Eu não quero saber que o meu filho estava chorando. Ele, 3 anos, maternal. Foi empurrado pelo coleguinha. A mãe falou, eu quero que esse menino seja mandado embora. O coleguinha de 3 anos que empurrou o outro. Eu falo, esses pais estão doidos, estão loucos, criando os filhos assim, sem conseguir, sem deixá-los passar por frustrações, por injustiças. Só que a vida, a nossa carreira proposta de sucesso, de alegria, ela é cheia de injustiças. E só vai conseguir pular quem não estiver amarrado nessa tal de justiça própria. E aí o que acontece? Essa criança que não está acostumada a sofrer injustiça, ela cresce. E ela não para emprego algum, porque lá dentro do emprego ela sofre injustiças. Não tem emprego. No casamento, 2 semanas de casado, 4, já está pensando em separar. O que eu fiz? Por quê? Porque lá dentro do casamento ela sofre injustiça. Porque dentro da igreja sofre injustiça, porque nós homens não somos justos. Só existe um que é justo, que é Deus. Queridos pais, treinem seus filhos para que eles adquiram resiliência, força, para passar por injustiça, para serem maior do que as injustiças da vida. Quantas vezes meus filhos chegavam em casa, mãe, você não sabe o que fulano fez, ou na escola, ou na igreja, às vezes até de professor. Eu chegava para ele e falava, hello, bem-vindo à vida. A vida não é justa, filho. Que bom que você não depende disso. Aquilo que você é e aquilo que você vai fazer não depende daquilo que as pessoas fazem com você, sejam elas boas ou más, justas ou injustas. Você é maior. Aquilo que você é em Deus. Não importa o que elas façam, o que elas falam, você é o mesmo e vai cumprir aquilo que Deus tem para você. Não liga para isso, filha. As pessoas erram, mas elas acertam também. Coloca o foco naquilo que essa pessoa tem de bom. Porque a vida é assim. Aí quando eu olho hoje para os meus filhos, 2 adultos, que nunca me deram o menor problema. Independentes, fortes, seguros. Eles ouviram, eles achavam ruim. Se eles estivessem aqui, eles iam falar que eles queriam ver os seus pais como os outros. Eu vou lá, quem é o professor? Chama o professor. Quem que é o colega? Chama lá.
Nunca. A vida é assim. E isso não pode mexer com você, filho. Você é maior. Está preparado para as dificuldades no emprego, preparado para as dificuldades no casamento. Injustiças que todos nós vamos passar. Se você não treinar seus filhos, eles vão ficar caídos, prostrados em cada dificuldade. Elias está aqui, falando: Deus não é justo. Para mim, o maior exemplo clássico de justiça própria é Jó. O meu livro de Jó, eu falei, eu uso para pregar o tablet, para levar para a igreja, acompanhar os cultos, mas para meditar, eu não consigo meditar aqui. Eu falei que é um limite, né? A gente é bitolado. Eu só consigo meditar com a minha Bíblia de papel, porque parece que a palavra não vai entrar se for de tablet. E eu preciso marcar, eu preciso folhear. Mas meu livro de Jó é todo marcado. Porque como eu preciso ouvir aquilo. Porque Jó era, pensa num homem bom, pensa no homem fiel. Tanto é que Deus chegou e falou: diabo, vem cá. Dá uma olhadinha. Jó era o garota propaganda de Deus. Dá uma olhadinha, você já viu? Dá uma olhadinha. Meu filho, Jó, reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal, sacrifica por ele, pela sua família, santo. Dá uma olhada, Jó. Você morrer de inveja. Esse é o cara. Quem falou isso? Deus. Deus mente? Jó era bom ou não era? Jó era bom. O duro que ele acreditou. Ele sabia disso. Mais do que isso, Jó achou, porque era bom demais, não tinha que sofrer o que sofreu. E o interessante é que quando chegaram as injustiças, porque Deus afligiu Jó sem uma causa direta, verdade ou mentira? Não tinha causa. Foi um duelo travado nas regiões celestiais. Duvido que ele não blasfema contra o Senhor, se o Senhor trouxer algumas injustiças na vida dele. Tira a família, tira amigo, tira. Aí Deus falou: ok, aposta feita. Vai lá e tira tudo. Tirou bens no dia, família, amigos, mulher, foi tirando, até tirar a saúde. Não tinha motivo, não era por causa dos pecados de Jó, apesar que todos nós, isso que Jó, eu vou falar daqui a pouquinho, isso que Jó não entendia. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e merecem um pagamento, verdade ou mentira? Verdade. Então, a única coisa, o único direito lícito, merecido do homem é a morte. Nós não temos outro direito. O salário do pecado é a morte. Então, eu e você, a gente tinha que ter nascido e morrido já. Porque nós nascemos pecadores. Nós nascemos pecadores. Por isso é que nós pecamos. Todos nós nascemos pecadores. Tinha uma semente em nós de pecadores. Ou então, no primeiro pecado, morrer. Mas nós não morremos. Sabe por quê? Graça. Graça. Sabe por que você anda, respira? Graça. Não é porque você merece, não. Você fala: Mônica, não, mas eu até que me esforço. Não importa. O que nós merecíamos era morte. Morte em todo sentido. Física, emocional, espiritual. Caos, sofrimento, miséria. O pecado. Sem Deus, a gente nunca poderia ter acesso a Deus. E tudo que é bom vem de Deus. Se você não teria acesso por conta do seu pecado nenhum, você viveria o caos dessa vida, só sofrimento, não teria alegria, não teria paz, não teria saúde. Por que a gente vive assim tão bem? Fala comigo, graça. Graça, irmãos, é graça. Não, Mônica, você não sabe o duro que eu dei. Eu trabalho desde 13 anos de idade. Essa firma, suor, competência, estudei, trabalhei. Se engana. Graça. Porque se Deus não tivesse dado habilidade mental, você não aprenderia. Se Deus não tivesse dado saúde, você não trabalharia. Foi graça. Tudo na nossa vida. Esse óculos que você usa, esse anel que eu uso, essa cadeira que a gente sente, esse templo, tudo é graça. A gente não merece. A família, a cama que você deita, a comida que você come, o carro que você anda, tudo é graça. Não é merecimento, é graça. Mas, de toda forma, aquela tribulação veio por conta de uma aposta no céu. Coisa entre Deus e o diabo. Satanás perdeu tudo. Irmãos,
Satanás também já perdeu tudo. Mas Jó perdeu tudo lá, naquele início. E Jó, logo que perdeu, ele estava bem. Amarrado num peso, mas ele tinha força, energia. Ele começou a correr. A primeira coisa que Jó fala, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uau, depois de perder todos os filhos, mulher, bens. Deus me deu, Deus tomou. Aí depois chega a mulher. Jó, eu não acredito que você ainda teme esse seu Deus. Olha o que você está sofrendo de injustiça. Blasfema contra o seu Deus e morre. Pelo menos morre blasfemando. Falando, eu não aceito o que o Senhor está fazendo comigo. Sabe o que Jó responde? Mulher, você fala igual uma louca. Temos recebido o bem, não vamos receber o mal? Quem de nós falaria isso, irmãos? Jó parecia ser, meu Deus, ainda que ele me mate, nele esperarei. Correndo, animado. Mas aí juntam-se 3 amigos, entre aspas, e começa a falar, Jó, deve ter alguma coisa errada na sua vida. Não é justo, mais outros, que você passe tudo isso. Tem que ter um pecadinho. Procura aí. E Jó começa a procurar, e os homens procuram e não? Jó não acha. Jó fica 38 capítulos discutindo com seus amigos, na verdade menos, uns 36, discutindo com seus amigos, porque eles falavam, tem um pecado. Jó fala, deixa eu procurar. Não tem. Nunca coloquei os olhos numa mulher que não fosse minha, nunca despedi o necessitado, faminto, de mãos vazias. Ele começa a se justificar. Ele não encontra motivo para estar passando. Mas a gente precisa de motivo para estar sofrendo? Não, a gente só merecia sofrer. Mas Jó não encontra. E aí ele começa a se questionar. E aí ele começa a ficar cansado, ofegante. E eu separei alguns versículos, não todos que eu gostaria, porque são muitos na minha Bíblia grifada, mas que mostra o quanto Jó estava embaraçado na sua justiça própria. Olha o que Jó diz, Jó 34, versículos 5, 6 e 9. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Eu sou justo. Deus é que tira o direito dos justos. Ou seja, o injusto é Deus. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Eu não tenho pecado e ainda assim eu tenho que padecer uma ferida incurável. Ele tinha esse entendimento, eu não tenho pecado. Versículo 9, pois Jó disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Aí ele já está bem cansado. Né? O que adiantou eu ser reto, temente a Deus? De nada aproveita ao homem. Uau! Parece que está vindo para fora algumas coisas daquele homem tão bom, que não veio enquanto não sofreu injustiça, mas estava lá dentro. Só sai o que está dentro, não é verdade? A boca fala, da onde veio aquilo? Estava lá amarrando. Mas, Jó 32, versículo 1 e 2. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú. Eliú é o 4º amigo que não foi reprovado por Deus. Esse não foi reprovado por Deus, esse era correto. Então se acendeu a ira de Eliú. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Jó pretendia ser só mais justo do que Deus, irmãos. Só isso que ele queria. Jó 35, 1 e 2. Disse mais Eliú, achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Jó, você acha que está correto você dizer que a sua justiça é maior do que a de Deus? Olha que loucura. Estava lá dentro desse homem. E ele começa a falar aquele tanto de besteiras. Eu sou justo, nessa situação eu sou justo. Tem um texto, não está anotado aqui, que ele fala assim, eu queria era ir contigo, ó Deus, em um julgamento, em um juiz. Não tem um juiz maior do que o Senhor. Quem dera tivesse para julgar nós dois. Justiça própria. Quase derrubou esse homem.
38 capítulos, Jó falando, não mereço, não há pecado em mim, Deus tirou o meu direito, eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo. Aí Deus fala, para os amigos, ninguém fala mais. Jó, vem cá, senta aqui, filho. Jó, eu vou te fazer umas perguntas e você vai me responder, ok? Você não é mais justo do que eu? Ok, você deve ser muito bom mesmo. E era, o próprio Deus falou. Como você é muito bom, me responde umas perguntas. Onde você estava quando eu fundei o universo? Aí Jó procura e não acha a resposta. Não, Deus, essa também é muito difícil. Manda a segunda. Qual a profundidade dos mares e dos oceanos? A sua extensão. Aí Jó procura a resposta e não acha. Não. A terceira eu consigo. A força de a mordida de um crocodilo. Você sabe me dizer quanto é? Jó não sabe. Só essas perguntinhas básicas que Deus vai fazendo para Jó. Para aquele que queria ser mais justo do que Deus. E Jó vai diminuindo, vai encontrando o seu lugar. Mudo, 2 capítulos de perguntas. Jó vai encontrando o seu lugar. 2 não, mais. Até que no capítulo 42, 3 capítulos, até que no capítulo 42, Jó fala, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Me arrependo de quê? Se ele acabou de falar que não havia pecado nele. Me arrependo e me abomino. Eu me abomino, eu tenho nojo de mim. Nojo de mim, quê? De quê? Até então ele não achava nada. No pó e na cinza. Bem é verdade, Deus, que eu falei muitas besteiras. Na versão super atualizada são besteiras. Coisas que eu não entendia. Falei tanta besteira. Naquela hora Deus falou, yes. Arrancada a justiça própria. Agora você merece, agora você entende que você é podre, mesmo sendo muito bom, miserável. Toma de volta tudo que é seu, em dobro. Agora eu consegui arrancar aquilo que um dia tiraria você da minha presença. Agora você pode continuar, porque aquilo que estava oculto, essa justiça própria, eu consegui tirar. Pecado como nenhum outro. Toma de volta o que é seu. Naquela hora Deus devolveu tudo. Jó foi meio bocudo, descarado. Mas Jeremias... Eu gosto de Jeremias. Jeremias chamado profeta chorão. E ele faz jus ao apelido. Escreveu um livro de choro. Profeta chorão mesmo. Lamentações de Jeremias. Só choro. Só lamúria. Chorão. Mas quem não seria chorão no lugar de Elias? Que quando Deus chamou Elias, Elias falou, Senhor, eu não dou conta do recado. Eu não passo de uma criança, eu nem sei falar. Jeremias. Eu não passo de uma criança, nem sei falar. Não vai dar certo, eu não quero, Deus. Gugu, Dadá. Tentou impressionar Deus, achar que ele era criança. Deus falou, é você mesmo. Como eu falei aqui no começo, Deus só precisa de disposição e fidelidade para fazer coisas maiores do que nós. Então, podia ser uma criança como Jeremias. Falou, Jeremias, é você. Você vai plantar, vai arrancar, vai derrubar, vai construir. Fica tranquilo, eu vou te respaldar, vai. Mas, Senhor, Judá está numa apostasia terrível. Ladeira abaixo, Jerusalém, todo Judá. Jeremias, vai que eu sou contigo. Jeremias, depois de discutir, brigar com Deus, aceitou o chamado. O chamado era, apregoa arrependimento, quem sabe Babilônia não vem. Se esse povo se arrepende, ok. Babilônia não vem, a cidade não é destruída, o povo não é cativo. Jeremias fez tudo conforme lhe foi ordenado, extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. E o que ele recebeu em troca? Bofetões, críticas, mentiras, calúnias, foi jogado no poço de lama, foi amarrado, ficou dias sem comer, violência, só injustiça. E Jeremias não conseguia entender aquilo. Eu acho interessante que Jeremias chega, você que está anotando, Jeremias capítulo 12, versículo 1 e o versículo 5 diz assim, justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Ele começa falando, Senhor,
O Senhor é tão justo. Jó é aquele bocudo. Eu sou justo e Deus tirou meu direito. Jeremias chega e fala, Senhor, justo é o Senhor. Quando eu entro contigo num pleito, numa discussão, aí ele coloca uma vírgula, Jeremias todo educadinho, polido, político. Aí ele coloca uma vírgula e fala assim, contudo, mas, porém, falarei contigo dos teus juízos. O Senhor é justo, só que não. É exatamente, Senhor, Tu és justo. Quando nós entramos numa discussão, contudo, vem cá, senta aqui, vamos discutir os teus juízos. O Senhor é justo, mas vamos discutir os teus juízos? O Senhor é justo, só que não. Só que Ele fala polidinho. Mas justiça própria aqui dentro. E aí Ele continua falando. Por quê? Prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Eu não consigo entender. Eu sei que o Senhor é justo, mas me explica, Deus, por que os bons sofrem e os maus se dão bem? Alguém sabe explicar? Jeremias só queria saber isso. É o que eu também gostaria. Como uma boa colérica, Senhor, por que essa injustiça? Como Asaf, capítulo 33, o grande Asaf, salmista, ele começa assim, na verdade, bom é o Senhor. Quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram, porque eu via o ímpio prosperando. Eles não têm problema de saúde, enquanto eu padeço no meu corpo. Asaf está falando, Deus é bom, mas quase os meus pés resvalaram, tropeçaram, ficaram no obstáculo, porque eu comecei a ver as incoerências, as injustiças da vida. Jeremias está assim, amarrado aqui, múndico, Senhor, Tu és bom, justo, mas deixa eu discutir contigo. Sabe qual é a resposta de Deus para Jeremias? Jeremias, se você está cansado, lembra do peso? Se você está cansado correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Você está cansado, você está cheio de peso. Você precisa tirar, porque senão você não consegue chegar até o fim. Justiça própria. E junto com a justiça própria, vem um outro peso chamado frustração com Deus. É um outro capítulo do livro, frustração com Deus. Por quê? Porque primeiro é a justiça própria que está aqui. Te leva a ficar frustrado com Deus. Deus não foi correto, não foi justo, eu estou frustrada. Aí é o seu relacionamento com Deus que é atingido. Frustrado o quê? Com o modo dele fazer ou com o tempo. Fala comigo, modo e tempo. Deus é correto sempre, não falha. Do jeito dele, no tempo dele. Isso me faz lembrar daquele episódio da multiplicação dos pães. Você lembra, Jesus multiplicou os pães aqui, despachou os discípulos, falou, vão indo, que eu vou despedir as multidões. Ele despediu as multidões e subiu ao monte para orar, ele queria paz. Cansado, queria ficar só ele e o pai. Estava lá com o pai orando, a noite chegou, a madrugada entrou, e Jesus começa a ver a tempestade, raios no mar, tempestade, o barco, as ondas entrando, os discípulos aqui morrendo de medo, cadê Jesus que não chega, Jesus que não chega? E Jesus, vendo-os em aflição, Jesus estava orando, mas estava vendo-os em aflição, foi ao encontro deles, mas resolveu ir sobre as águas. Tem algum problema de andar sobre as águas, irmãos? Alguém vê um problema nisso? Eu também não vejo. Jesus resolveu ir. Deixou o barquinho, porque um dos evangelhos fala que os discípulos tinham deixado o barquinho para Jesus ir. Jesus não quis ir de barquinho, quis ir sobre as águas. E foi chegando de madrugada. Tempestade lá no barco, para lá e para cá. E a Bíblia fala que Jesus queria tomar a dianteira, mas os discípulos não deixavam, porque eles achavam que era um fantasma. Agora imagina, eles estão numa grande tempestade, que eles não estão entendendo porque Jesus não veio de barquinho, se o barquinho ficou lá, não veio antes da noite chegar. E de repente vem Jesus, que é o que eles mais querem. Por que Jesus não vem? Jesus vem logo, Jesus vem. Aí Jesus vai responder a oração deles, tirar da aflição.
Só que, enquanto Jesus está chegando, a bênção está chegando, eles estão fugindo da bênção. Porque eles enxergam a bênção como fantasma, como assombração. Sabe aquele negócio, quanto mais eu oro, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Às vezes, aquilo que você acha que é assombração, não é assombração, é resposta de Deus. Como assim, Mônica? Deixa eu ser mais clara. Sabe quando você está orando para Deus mudar seu chefe, seu cônjuge, a vizinha, a cunhada, a sogra, porque ela te perturba, ela te tira do normal, é uma tempestade, te aflige. Você está, Senhor, dá um jeito, pesa a tua mão, faz calar, muda de cidade, leva para a glória. Você está desesperado, você quer se ver livre daquela tempestade. Aí você está pedindo, Senhor, me tira dessa tempestade. E aí vem assombração. Por quê? Porque parece que o marido piora. A sogra começa a encrencar mais. O vizinho, o patrão, pega mais pesado. Você fala, Senhor, estou te pedindo para o Senhor me livrar dessa tempestade. E parece que está aparecendo mais assombração. Na verdade, pode ser a resposta que você precisa para Deus mudar seu coração. Muitas vezes nós enxergamos assim. Sabe por que enxergamos? Porque Jesus, a resposta, vem não do jeito que a gente espera. Porque o que a gente espera, Deus muda o outro. Porque isso está me afligindo, tirando as minhas forças e energias. E Deus quer mudar a gente. Então a gente começa a enxergar a situação como um fantasma. Não é. Porque Deus tem ou não tem poder para mudar qualquer coisa? Se Ele não mudou ainda, é difícil chegar à conclusão que se Deus não mudou aquela situação é porque Ele está querendo nos mudar. Deus tem ou não tem poder para mudar todas as coisas? Se Deus não mudou, é difícil chegar à conclusão de que o alvo de Deus ainda somos nós. Somos nós, não é assombração. É Deus vindo ao seu encontro para te fazer mais fiel, mais crédulo, mais dependente, mais quebrantado, mais misericordioso, mais humilde, mais perdoador. São os fantasmas, para nós fantasmas, mas na verdade é Jesus vindo ao nosso encontro. Por quê? Porque não veio do jeito que a gente espera. Traz mais angústia? Não deveria. Se é resposta de oração. Mas às vezes é porque vem na hora, é atrasado, não vem na hora que a gente espera. Eu quero terminar aqui contando uma experiência que nós passamos, que exemplifica bem isso. Os fantasmas que são grandes bênçãos na nossa vida. Quando nós éramos adolescentes, eu e os meus irmãos, nós morávamos em Brasília. Eu morava com os meus pais, eu tinha 12 anos, 12, meu irmão 13 e a minha irmã 14. Nós éramos pré-adolescentes. E meu pai trabalhava no Banco Central, nessa época minha mãe não trabalhava. E o custo de vida em Brasília era, como continua sendo, um dos mais altos do Brasil. E aluguel lá é altíssimo. Só para vocês terem ideia, minha mãe tem um apartamento lá. O apartamento dela é quase a metade do meu em Ribeirão, mas vale o dobro. O dobro do meu lá de Ribeirão. Só para vocês terem ideia do custo de vida, preço de aluguel é muito caro, gasolina, tudo é caro. Escola é um absurdo morar em Brasília. E como só meu pai trabalhava, nós nunca passamos necessidade, graças a Deus, mas o salário era justo. Era para pagar aluguel, quase todo o salário, comida e escola, que meu pai fazia questão de pagar a escola para a gente. Não sobrava muito dinheiro para a gente viver passeando, férias todo ano, e comendo fora toda hora. Não, era uma vida mais restrita. E um dia, um amigo do meu pai, que também trabalhava no Banco Central, morava no mesmo prédio da gente. Ele encontrou meu pai na garagem e falou assim, Elias, eu estou indo para Belém do Pará, lá no norte. O Banco Central vai construir uma sede lá. Eu estou indo para lá, vamos comigo? Meu pai era muito brincalhão, gozador, sanguíneo. E ele respondeu assim, vamos sim, amanhã cedinho a gente está lá em Belém do Pará. Brincando, deu uma resposta, amanhã cedinho a gente está lá. E esse amigo do meu pai foi e colocou o nome do meu pai na comissão. Falou, coloquem o nome do Elias na comissão, ele vai comigo. Passaram-se algumas semanas, um tempo, ele encontra meu pai de novo, falou, Elias, está tudo certo, tal dia a gente tem que se apresentar em Belém do Pará. Aí meu pai, apresentar onde? Lá em Belém. Por quê? Como?
Aquele dia você não falou que até de cedinho você iria? Eu fui lá e coloquei seu nome. Eu falei, cara, você está louco? Como assim? Eu estava brincando. Aí ele falou, pensa bem, Elias, nós vamos para Belém do Pará, são só 2 anos. Quando a gente voltar para Brasília, a gente tem direito a um apartamento funcional, um apartamento do Banco Central, para morarmos o resto da nossa vida até morrer, sem pagar aluguel, nas melhores quadras do plano piloto. Aí, naquela hora, o olhinho do meu pai começou a brilhar, né? Sem pagar aluguel o resto da vida, isso significa uma vida mais confortável, significa férias, descanso, comer fora, vida mais tranquila. E ele reuniu a família, chamou minha mãe, depois nós, filhos, e falou, eu recebi essa proposta assim, assim. Foi uma choradeira. Por quê? Porque meu pai tinha acabado de se converter. A gente vivia os melhores anos como família, ele estava envolvido na igreja. Minha mãe orou 12 anos pelo meu pai. 12 anos, fiel, orando pela conversão dele. Aí eu vou abrir só um parênteses aqui. Orou, mas no fundo, ela não conseguia imaginar. Nessa época, eu e meus irmãos frequentávamos uma igreja em Brasília, que o apelido do pastor era beijoqueiro. Ele ficava na porta recepcionando as pessoas, Igreja Pentecostal de Nova Vida, o bispo McAllister, não sei se você ouviu falar. Ele ficava na porta, recepcionando as ovelhas, os irmãos, e beijando todo mundo. Em Brasília, são 3 beijinhos. E ele beijava os homens com 3 beijinhos. Meu pai era machista, um homem íntegro, correto, uma referência para mim de integridade, caráter, mas ele tinha um temperamento assim duro e era machista. E minha mãe falava, meu Deus, Elias, o meu marido, fazer parte de uma igreja assim, onde chega na porta, receber beijinho de homem, aqui, 3 beijinhos ainda. Ela não conseguia nem imaginar meu pai convertido. Até um dia que Deus falou com ela, o dia que você começar a visualizar, crer, a ponto de visualizá-lo lá adorando, você vai ver o que eu vou fazer. Quanto tempo depois dessa palavra, mamãe e papai se converteu? Poucas semanas. Ela começou a orar e a ver meu pai levantando as mãos, beijando, adorando. Algumas semanas, meu pai se entregou ao Senhor Jesus. Então, a gente vivia essa época lá em Brasília, delícia, e de repente chega meu pai, a gente vai para Belém do Pará. Nunca nem tinha ouvido falar. Belém, cidade onde Jesus nasceu? Não, do Pará. Bom, convenceu a família. Falou, são só 2 anos. Quando a gente voltar, a gente vai ter uma vida mais confortável, vai valer a pena. Ok, vamos embora. Foi todo mundo para Belém. Chegou lá em Belém, achamos logo de cara uma igreja pequenininha. A igreja devia ter umas 20 pessoas. Chega a minha família com 6 pessoas, 6 ou 7. Ou seja, já a igreja quase que dobra de tamanho, metade, cresce 50% quase, só com a minha família. E ali Deus começou a fazer uma obra tremenda nas nossas vidas, naquela igreja, através da nossa família. Aí, começou aquela igreja que você tem que fazer tudo, 20 pessoas, então a gente dirigia louvor, pregava, cuidava da escola dominical, ensinava criança, adolescente, teatro, fazia de tudo. Foi uma época de grande crescimento para nós. Bom, pagando aluguel, lá em Belém. A vida ainda apertada. Não tava, mas a gente falou, são 2 anos, vai valer a pena. Deu 2 anos... E a obra não ficou pronta. Aí a gente já ficou assim, bom, Senhor, não era só 2 anos para a gente ter uma vida confortável? Aonde estava escrito isso no contrato? Sabe, então eu falei, de repente, aquelas letrinhas que a gente não lê, aquelas pequenininhas, né? Que a gente teria que passar mais 2 anos pagando aluguel numa vida mais restrita. Aquilo já nos pareceu um fantasma. Entrou a madrugada e Jesus não veio. Porque eram só 2 anos na nossa cabeça. Tivemos que passar mais 2 anos. E nesses 2 anos de atraso, que parece que Jesus se esqueceu da gente, que parece que a vida está dura porque Deus não responde, nesses 2 anos de atraso, que a gente estava achando que estava lidando com um fantasma, foram os 2 anos em que eu conheci o meu marido, Dani. Ele fala que Deus atrasou a obra do Banco Central só para eu conhecer ele. É muita petulância. E eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade. A gente estava achando que era por conta do aluguel, mas Deus queria mudar, me dar um rumo, um destino na vida, me fazer uma mulher feliz do lado de um homem maravilhoso, uma família linda, que Deus me deu com uma igreja. Outras coisas
Mas na minha cabeça, na nossa cabeça naquela época, era meio que fantasma. Para nos deixar mais angustiados, 2 anos a mais pagando aluguel. Nesses 2 últimos anos, os meus irmãos conheceram os seus cônjuges também, que casaram, que estão até hoje casados com eles. Nesses 2 anos de atraso, foi os 2 anos, proporcionalmente falando, de maior crescimento espiritual da minha história. Eu nunca cresci tanto proporcionalmente. Eu creio que nem... A gente fala isso até hoje, minha mãe também fala. Nunca crescemos tanto quanto nesses 2 anos de atraso espiritual. Ali nós começamos uma igreja, minha família, junto com a família de Dani, do meu marido, começamos uma igreja que já plantou dezenas de igrejas no norte do país. 2 anos de atraso. Em que Deus parece que se esqueceu da promessa e que assombrações estão chegando. Bom, fiquei noiva no final dos 4 anos. Foi quando Deus chamou Dani para vir começar a igreja em Ribeirão. Ele veio antes de mim. Lembra que eu falei que ele começou a igreja antes de mim? Quando acabaram os 4 anos, eu e minha família tivemos que voltar para Brasília. O Banco Central ficou pronto. E Dani veio começar a igreja aqui. Nós estávamos noivos e combinamos que iríamos casar no final do ano. Chegamos em Brasília, eu junto com a minha família. Sabe de uma coisa? O Banco Central tinha mudado as regras, as leis. Não tínhamos mais direito a apartamento funcional nenhum. Iríamos morrer no aluguel. Porque não tinha, o salário do meu pai não tinha condição de comprar um apartamento. Irmãos, pensa numa confusão. Sabe quando você não entende? Mais um fantasma aparecendo. Como assim, Deus? Não era por sobre as águas, era de barquinho que o Senhor tinha que vir. A gente não entendia, nós deixamos o barquinho para Jesus vir. 4 anos, e então estaremos livres do aluguel. Jesus não veio de barquinho e para nós parecia um fantasma. O modo como ele faz não é o nosso modo e nem o tempo, o nosso tempo. E eu lembro da chateação da minha mãe, do meu pai. Como assim, Deus? Nós fizemos tudo certo. E minha mãe começou a conversar com meu pai e falar, olha, nós vamos colocar o Banco Central na justiça. E meu pai foi consultar os advogados do Banco Central. E os advogados do Banco Central falaram, Elias, coloca o Banco Central na justiça. Porque quando você saiu debaixo da lei, você tem direito. Outros fizeram isso e já ganharam, você tem direito, cara, você vai ganhar, esse apartamento é seu. Vocês acham que o meu pai concordou em colocar o Banco Central na justiça? Aquele coração duro dele? Coração duro, mais um fantasma. Minha mãe não entendia, como meu pai não queria colocar o Banco Central na justiça, ele falava, não vou cuspir no prato que eu estou comendo. O Banco Central é que coloca meu prato todo dia na mesa, eu não tenho coragem de colocar um processo em cima do Banco Central. Endureceu o coração daquele homem, irmãos. Às vezes a gente pensa que coração duro é obra do diabo, né? É um grande fantasma que nos assusta, o coração duro da esposa, do esposo, do patrão, do pastor, da vizinha. Coração duro, carnal. Minha mãe falou, ok, se nós não vamos entrar com o banco na justiça, nós vamos comprar um apartamento. Meu pai falou, mas como? Não consigo, não tem dinheiro. Não, a gente vai procurar. Nem que seja em 400 parcelas. Nós não vamos ficar aqui, vamos procurar. Eu falei, então vamos procurar, porque colocar na justiça eu não vou. E saíram para procurar um apartamento. Encontraram um bom apartamento, não era do nível daqueles apartamentos funcionais, mas era um bom apartamento no plano piloto de Brasília. E meu pai não tinha dinheiro para dar de entrada, de ágio. Pagou a primeira prestação bem baixa, que era o que cabia no bolso dele. Pagou a primeira prestação e a segunda. E meu pai, que era um homem muito saudável, não lembro de ter visto meu pai ir ao médico, teve uma complicação de saúde por conta de um pico de diabetes e faleceu. 2 meses de prestação que eles pagaram. E o apartamento tinha seguro. No dia que meu pai morreu, o apartamento foi quitado no nome da minha mãe. Ela, que não queria morrer pagando aluguel, uma garantia, tem um apartamento até hoje. Por causa do cuidado e do zelo. Se nós estivéssemos num apartamento funcional, minha mãe teria 2 meses para deixar o apartamento e morar o resto da vida de aluguel. Como Deus nunca nos deu aquele apartamento funcional,
Deus falou, eu vou cuidar de você, filha. Você vai ter uma casa para viver o resto da sua vida, Amparo. E a marca que fica no meu coração não é da chateação dos meus pais. Eu falo dos meus pais, minha também, eu queria que eles tivessem uma vida melhor. Mas eu falo, eu já estava casada. Eu falei, a chateação que fica, a marca que fica aqui não é da chateação deles, é da gratidão no coração da minha mãe, por nunca Deus ter respondido as nossas orações no nosso tempo e do nosso modo. Benditos fantasmas que vieram para nos abençoar e nos tirar de uma tempestade. Quando você não entendeu o que Deus está fazendo e na sua cabeça pareceu uma grande injustiça, dê graças. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, porque todas, fala comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não erra, Deus não se atrasa. Eu gosto de um texto de Lucas capítulo 18, fala assim, não fará Ele justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que pareça demorado em defendê-los. Ainda que pareça demorado, Deus não vai ser justo. Na sua cabeça parece demorado? Na sua cabeça parece que o modo está errado? Não é assim que você gostaria que a tempestade passasse? Ele é justo, não fará Ele justiça, Ele está correto. Se Deus não mudou, calma. Um dia você vai entender. Quando eu falo um dia vai entender, eu lembro Dani sempre, ele diz, eu não acho, mas ele fala que ele sempre foi ruim de matemática, passava colando. Ele falou, eu passei colando a vida toda em matemática. Ele falou, me enrolei lá na 3ª e 4ª série, depois nunca mais me desenrolei. E quando começou 5ª série, 6ª, que entra as letras, naquelas expressões, equações, aí coloca as letras, ele falava, Mônica, eu já não entendia matemática. Quando o professor começou com letra, eu falava, meu Deus, é aula de português ou matemática isso daqui? X com A, com C, com Z. Aí diz que o professor colocava aqui uma equação e começava aqui a desenvolver. Aí vai desenvolvendo, passa para cá. Ele fala, na segunda linha ele já se perdia. Na segunda linha eu já não sabia o que ele estava fazendo e o professor continuava desenvolvendo. Chegava aqui no final, colocava igual a 183. Ele falava assim, eu não entendia nada do processo, como ele chegou lá, mas eu tinha certeza, o professor estava certo. Uma coisa eu tinha certeza, o professor está certo. Às vezes você não está entendendo nada do processo, está tudo confuso, cheio de fantasmas, confusão, não faz sentido, é incoerente, é injusto, não combina com Deus, você não está entendendo nada. Mas eu quero te garantir uma coisa, não é um professor de matemática que vai dar o resultado. É o Deus eterno, todo-poderoso, perfeito, bom, justo, fiel, santo. Ele não erra, não errará jamais. No final, o resultado dá certo. Espera, aguarda, creia, dependa. Um dia eu estava assim diante de Deus, na minha cólera, com os meus questionamentos. Senhor, não é justo, olha só. Não é possível que o Senhor não vai fazer. Deus, faz alguma coisa. E Deus, eu falei, Deus, o Senhor sabe o quanto eu te amo. Quanto eu pago um preço por ti. Se o Senhor falar assim, vai plantando bananeira daqui na China, eu vou. Não sei plantar, mas eu dou meu jeito, eu aprendo, eu vou. Porque eu quero te agradar. Só me responde por quê, Deus. Me explica. Se o Senhor falar, Mônica, você está passando isso por causa disso, eu vou entender. É só isso que a gente quer, que Deus nos dê explicações daquilo que Ele faz. Só isso. Isaías fala, quem é você, o vaso, para perguntar para o oleiro por que me fizeste assim? Por que o Senhor colocou essa alça aqui? Por que o Senhor me fez sem alça? Por que o Senhor me fez gordinho, magrinho? Quem é o vaso? A gente quer explicações de Deus. Eu estava assim. Só me fala, Deus. Eu prometo, eu vou ficar calado, eu vou obedecer. Sabe o que Deus me falou? Nunca esqueço, muitos anos atrás. Filha, para mim, depender é melhor do que obedecer. Sobe o degrau.
Muitos sabem obedecer. Se Deus falar, ok, Deus falou, apareceu o anjo, quem sou eu para não fazer? Não sou nem doida. E quando Deus não fala? Abraão foi um ícone na obediência. Abraão deixa tudo. Ele escutou uma voz de quem? De um Deus que ele nunca tinha ouvido falar. E Yahvé estava falando a primeira vez. Ele era um pagão. Escuta uma voz, ele crê naquela voz. E ele obedece à voz. Ele deixa tudo. Para onde? Vai para uma terra. Que terra? Não, eu vou te mostrar. Mas ele vai, ele obedece, ele ouve a voz. Porque eu vou te dar um filho. Ah, é? Ok. Partiu. Partiu Canaã. Foi embora. Só que Deus falou, eu vou te dar um filho, mas não falou quando. Não sei por que Deus faz isso com a gente. Seria tão simples se Deus tivesse falado, Abraão, daqui 25 anos eu vou te dar um filho. Deus não falou. Porque Deus não quer só a nossa obediência, Deus quer a nossa dependência. Amém. E a nossa dependência se manifesta quando a gente não entende. Deus não está interessado só na nossa obediência. Deus está interessado na nossa dependência. Um ano passou, 2, 5, 10. Abraão está aqui, mas Deus falou, cadê? Aí vem a vozinha na cabeça de Sara. Sara fala, deita com H e vamos dar uma mãozinha para Deus, que Deus se esqueceu. E está aí, o caos. Soube obedecer, mas não soube depender. Fala comigo, depender é melhor, é mais importante do que obedecer. Quando você não entender nada, confia, porque o Deus que você serve não erra. Não se esquece, não se equivoca. É como aquela mãe que está bordando um quadro aqui, uma tapeçaria, aqui, e a filhinha pequenininha, ela está aqui por baixo, vendo a tela. Ela fala, mãe, o que você está fazendo aí? Ah, filho, estou fazendo agora a casa. Casa? É, eu já fiz as aves, a árvore, ela está olhando aqui, um monte de fio cruzado, pendurado, tudo confuso, ela está olhando aqui por baixo a tela. E a mãe fala assim, ela falou, mãe, não é casa, está feio, está muito feio. Ela fala, filha, calma, um dia você vai crescer, minha princesa, e aí você vai enxergar a tela por cima. E tudo vai fazer sentido. E você vai ver quão linda é a tela que eu estou bordando. Calma, filho. Um dia você vai crescer também. E você vai enxergar a tela por cima. Mas, por enquanto você está falando, está feio, estou me dando medo. Dependa. Confia. Dê graças a Deus. Porque Ele sabe o que faz. Nunca erra, jamais vai falhar. Por favor, eu queria que você ficasse em pé, eu queria orar por vocês. Por favor, os músicos aqui.